E se eu lhe dissesse que aquilo que atrapalha seu sono, essa voz mental incessante, esse turbilhão de ideias e cenários, não corresponde à realidade, mas a uma ilusão cuidadosamente construída? E se isso não fosse sua culpa? E se a angústia que o corrói não fosse mais do que um sinal mal interpretado, uma bússola interna pedindo ajuda em uma língua que ninguém lhe ensinou a entender? Carl Jung, pioneiro da psicologia profunda, dizia que a preocupação não é apenas uma reação ao mundo exterior, mas sim um reflexo de um conflito interno. Não é a vida que o preocupa, mas o que sua mente escolhe projetar nela. A preocupação é uma ilusão de ação, uma falsa sensação de controle. Ela lhe dá a impressão de prever, de se preparar, mas na verdade o mantém preso a um presente congelado e a um futuro imaginado. Você talvez já tenha se flagrado repetindo incansavelmente a mesma conversa na sua mente ou imaginando todas as maneiras de uma situação dar errado, mesmo que isso nunca aconteça. Esse é o truque. Uma prisão mental erguida na sua busca por segurança, alimentada por feridas do passado e reforçada pelo seu silêncio. Porém, aqui está a verdade. Você pode sair desse ciclo não com frases feitas ou fórmulas mágicas, mas mergulhando profundamente em si mesmo, identificando as raízes da sua preocupação, ouvindo o que sua sombra tenta lhe dizer. É exatamente isso que Jung nos deixou como legado, um caminho para uma paz duradoura, não fugindo da preocupação, mas enfrentando-a. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar para sempre sua forma de encarar a ansiedade. A origem psicológica da preocupação, segundo Carl Jung, é que quando nos preocupamos, acreditamos estar agindo, antecipando, protegendo e cuidando do futuro. Porém, Jung nos alerta. A preocupação frequentemente se revela como um disfarce, uma ocultação inconsciente que o medo assume quando é deixado de lado. Para Jung, uma preocupação persistente indica que algo dentro de nós não encontra paz. Não se trata apenas de uma resposta racional a uma situação concreta, mas de um reflexo de nossa sombra, essa parte oculta da nossa psique que permanece ignorada, reprimida ou mal compreendida. Imagine uma sala onde estão trancadas todas as emoções que você não quis sentir. O medo do abandono, a vergonha, a insegurança, essa sensação de impotência. Jung chama isso de sombra. É precisamente dessa sombra que surge o sussurro inquietante na sua mente. A sombra nunca desaparece. Ela está presente, e quando você tenta ignorá-la, ela se manifesta de forma mais intensa por meio de pensamentos obsessivos, tensão no peito e até mesmo insônia. A inquietação torna-se então um sinal. Não é que o mundo exterior seja ameaçador, mas sim que seu mundo interior está pedindo para redescobrir uma verdade esquecida. No entanto, em nossa sociedade atual, não fomos educados para dar atenção a esses sinais. Em vez disso, preenchemos nossos dias com atividades, corremos, respondemos a todas as mensagens, verificamos nossas agendas repetidamente e, principalmente, fugimos do silêncio. Pois no silêncio, a inquietação ganha proporções esmagadoras. No entanto, Jung nos propõe uma abordagem diferente. Não se trata de desligar a inquietação como se fosse um alarme irritante. Trata-se de entender por que esse alarme está tocando. Vamos considerar uma situação concreta. Se alguém de repente te ignora, sua mente começa a criar 1000 cenários. O que eu fiz de errado? Ele está me rejeitando? E se ela não me amasse mais? Mas essa reação não é inocente. Ela vem de experiências passadas. Talvez esteja ligada a um abandono na infância ou a uma rejeição sentida como humilhação.
E é isso que a inquietação quer te mostrar: uma ferida não curada. Segundo Jung, só podemos realmente transformar a energia ansiosa em energia vital ao integrarmos nossa sombra, ao reconhecê-la e honrá-la. Em outras palavras, a inquietação não é algo a ser evitado, mas sim uma mensagem, uma orientação, um chamado para a consciência. Esse caminho exige coragem. Ele pede que você pare, que se olhe de frente e que faça essa pergunta crucial: do que eu realmente tenho medo? Muitas pessoas não se preocupam tanto com o que vai acontecer, mas sim com o que isso pode despertar nelas. A solidão, a sensação de fracasso, o vazio interior. É aqui que começa o verdadeiro trabalho interno, não tentando controlar os eventos externos, mas abraçando profundamente o que carregamos dentro de nós. Jung dizia que tudo o que permanece inconsciente acaba se impondo em nossas vidas na forma de destino. Em outras palavras, o que você se recusa a ver acaba influenciando sua existência de forma oculta. A ansiedade persistente é muitas vezes o reflexo de uma vida desalinhada, onde a identidade que você projeta para fora está em desacordo com seu eu interior, suas necessidades profundas, suas feridas e desejos reprimidos. Enquanto essa discordância persistir, a ansiedade permanecerá, porque ela não busca te punir. Ela visa te despertar, ela comunica: você não está onde deveria estar, você não está ouvindo sua voz interior, está se deixando guiar pelo medo de decepcionar em vez de viver a verdade do seu ser. Nesta fase inicial, Jung nos exorta a abandonar a ilusão do controle, a reconhecer que nunca poderemos dominar tudo, mas que sempre podemos escolher nos conhecer melhor, entender a nós mesmos e nos apoiar com mais clareza. É essa escolha que transforma tudo. A ansiedade se torna, então, uma oportunidade, uma abertura, um reflexo, e o que você descobrirá por trás dessa abertura não é mais medo, mas sim mais serenidade. Renunciar à preocupação é reconectar-se consigo mesmo. O percurso interior de Jung, para não se preocupar, não é apenas uma questão de vontade, é um retorno a si mesmo. Carl Jung declara: a serenidade interior não se conquista eliminando as causas da ansiedade, mas modificando nossa relação com ela. Quando a preocupação emerge, nosso instinto muitas vezes nos empurra a buscar soluções externas, respostas, garantias, promessas. No entanto, esse impulso vem da mente, e Jung nos lembra que a mente sozinha não pode acalmar a alma, pois ela tem suas próprias feridas e exige algo mais: presença, silêncio, profundidade. Portanto, é essencial aprender a explorar essas profundezas como quem entra em uma caverna com uma lanterna na mão. É aqui que começa o trabalho de reconexão com o eu. O eu, segundo Jung, representa mais do que nossa autopercepção. É a totalidade da nossa psique. É o que somos além das aparências, dos deveres e da educação que recebemos. É o espaço onde se encontram nossas partes feridas, nossas facetas luminosas, nossos legados ancestrais, nossos sonhos, nossas intuições e nossa sabedoria esquecida. Enquanto você permanecer afastado desse núcleo, a inquietação continuará. Por quê? Porque tudo em você anseia por retornar a esse centro, um processo que Jung chama de individuação. É uma busca iniciática para reencontrar a unidade, reunindo o que foi fragmentado. Assim, a inquietação é apenas um sinal. Um aspecto foi negligenciado, um elemento foi rejeitado, um aspecto precisa ser reintegrado. Então, como avançar? O primeiro passo é parar de se contar mentiras.
Não diga mais: estou preocupado porque tenho muitas tarefas para cumprir. Sinto estresse por causa do meu trabalho. Estou ansioso porque não sei o que o futuro me reserva. A realidade é que você carrega dentro de si uma tensão anterior às suas situações atuais. Uma tensão que pode remeter à infância, ou, segundo Jung, ao inconsciente coletivo. Esse reservatório de experiências compartilhadas por toda a humanidade. Tornar-se consciente disso não o enfraquece. Pelo contrário, traz clareza e discernimento. O segundo passo é estabelecer uma prática de atenção interior. Não é preciso se tornar monge ou meditar por horas. Alguns minutos por dia já são suficientes para fazer essa pergunta essencial. Qual é a emoção profunda escondida por trás dessa inquietação? Às vezes, é o medo do fracasso. Outras vezes, é a vergonha. Outras vezes, é uma sensação de vazio difícil de definir. Ao fazer essa pergunta sem tentar fugir da resposta, você começa a restabelecer a conexão consigo mesmo. E esse vínculo é fundamental, pois quanto mais você está conectado à sua verdade interior, menos precisa que o mundo exterior lhe ofereça conforto. Você se torna sua própria âncora, seu próprio refúgio. Jung afirmava que aquele que integrou sua sombra torna-se intocável. Não indiferente, mas livre. Livre para não ser mais escravo de suas reações automáticas. Livre para decidir como responder, em vez de reagir impulsivamente. Livre para dizer não sem culpa. Livre para se afastar sem precisar se justificar. E essa liberdade acalma a mente. Ela dissipa a preocupação como o sol dissipa a neblina. Mas atenção! Isso não significa que a ansiedade desaparecerá completamente. Significa que você não se identificará mais com ela. A preocupação passa a ser uma vibração passageira, em vez de uma identidade. Esse é o poder da individuação. Você não é mais o ansioso, a pessoa estressada, o controlador. Você se torna o observador consciente, aquele que percebe, aquele que compreende, aquele que escolhe. Contudo, para alcançar esse estágio, às vezes é necessário atravessar o que Jung chama de noite escura da alma. Um momento de vazio, onde tudo desmorona, onde os pontos de referência familiares somem. Esse momento não é uma falha, mas um renascimento. Pois o que se perde não são os alicerces, mas as ilusões. E quando as ilusões se dissipam, só então a verdade pode se revelar. A verdade é que você não está destinado a viver com medo. Você foi criado para estar em harmonia. Quanto mais você avança nessa harmonia, mais sua ansiedade se transforma. Ela vira intuição, força vital. Ela te impulsiona não a controlar, mas a criar, a se expressar, a amar. Você então percebe que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas do seu grau de integridade autêntica. E essa integridade não se compra. Ela se constrói dia após dia, escolha após escolha, voltando-se para si mesmo, ouvindo seus silêncios, honrando suas feridas, afirmando sua verdade. Assim, aos poucos, a preocupação perde seu poder sobre você. Não porque tenha desaparecido, mas porque você evoluiu. Você se tornou maior que ela. A sabedoria interior. Quando deixar de se preocupar se transforma em uma prática sagrada, isso não é apenas um item para ser riscado de uma lista. É uma arte, um conhecimento ancestral, um compromisso diário consigo mesmo. Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Nessa frase está tudo dito. Quando você se preocupa, está em espera. Você espera que o mundo te tranquilize, que as coisas aconteçam como você deseja, que os outros lhe ofereçam garantias. No entanto, o exterior apenas reflete seu estado interior.
O que você percebe no mundo é uma projeção do que carrega dentro de si. Quanto mais você vive com medo, mais vai atrair situações que reavivam esse medo. Quanto mais teme o fracasso, mais sabota involuntariamente suas chances de sucesso. Quanto mais tenta controlar, mais vulnerável se sente. É um ciclo vicioso, e a única forma de sair dele é voltar à fonte. Mas onde está essa fonte? Ela está naquele silêncio que você evita, na parte de você que não quer ouvir, naquela parte da alma que você deixou para trás. A verdade é que muitos de nós construíram uma personalidade baseada no medo. Talvez você tenha aprendido a agradar para evitar a rejeição, a ficar em silêncio para não provocar discussões, ou a focar nos outros para ignorar o seu mundo interior. Essa aparência não te protege, ela te consome. É essa fadiga persistente, essa tensão constante que alimenta suas ansiedades. Jung chama isso de máscara ou persona. Embora a persona seja útil em alguns contextos sociais, quando ela se torna sua única identidade, você corre o risco de se perder. E a alma não suporta ser negligenciada. Ela se expressa, se manifesta com inquietude, gera caos, não para te punir, mas para te despertar. A preocupação torna-se, assim, um sinal sagrado. Ela te sussurra: você se afastou da sua essência, volte. E esse retorno não exige força, mas suavidade. Comece se aquietando, respire. Feche os olhos e questione a si mesmo: qual é de verdade o meu medo? Não o que sua mente tenta dizer, mas o que o seu coração sente. É medo de ser abandonado, medo do fracasso ou simplesmente medo de existir plenamente? Ouça sem julgar, acolha sem fugir. Depois, imagine que você abraça esse medo como quem pega uma criança chorando, sem tentar fazê-la calar, apenas murmure para ela: estou aqui, eu te escuto. E uma transformação já começa dentro de você, porque o medo não precisa ser expulso, mas sim integrado. É aí que reside a essência da psicologia junguiana, encontrar a paz com nossas partes esquecidas. O que você reprime em si, exerce controle. O que você acolhe, te liberta. Quanto mais você integra suas sombras, mais você irradia. Não porque a luz exclua a sombra, mas porque você não teme mais. E a preocupação se dissolve não pelo negacionismo, mas pela presença. É essa presença que lhe confere força, estabilidade, calma e criatividade. Nesse estado, você finalmente consegue tomar decisões em harmonia consigo mesmo. Dizer sim quando isso ressoa em você, dizer não sem culpa. Seguir seus verdadeiros impulsos. Deixar de lado o que já não lhe faz sentido. É importante notar que esse caminho não é linear. Ele inclui altos e baixos, revelações e resistências, luz e caos. No entanto, cada etapa é preciosa, pois toda vez que você opta pela consciência em vez do medo, você fortalece seu alinhamento. Você se aproxima da sua verdade, e sua verdade é que você é muito mais vasto que seus pensamentos, muito mais forte que suas dúvidas, muito mais belo do que imaginava. Quando você começa a viver a partir desse centro, você se torna magnético, não porque tenta atrair qualquer coisa, mas simplesmente porque sua presença é tranquilizadora. E nessa calma, nessa paz recuperada, tudo começa a funcionar. As pessoas certas aparecem, as ideias certas surgem, os obstáculos se dissipam, as sincronicidades se multiplicam. Não porque você controla tudo, mas porque está em harmonia. Esse é o segredo. O universo não reage aos seus medos, ele responde à sua vibração. Quanto mais você emite amor, clareza, gratidão e confiança, mais a vida lhe devolve essas mesmas qualidades. Sim, é possível deixar de se preocupar,
Mas isso não é um evento, é uma prática, uma postura interna, uma escolha a ser repetida continuamente. E toda vez que você opta pela confiança, você se cura um pouco mais, se torna um pouco mais você mesmo e inspira, sem perceber, outros a fazerem o mesmo. Quando a preocupação desaparece, sua luz pode finalmente brilhar. Então, agora, reserve um momento para respirar. Sinta o que esse percurso permitiu que você experimentasse. Sinta tudo o que você ainda carrega e tudo do que está pronto para se desapegar. No fundo, o que todos nós desejamos não é ter razão, nem controlar tudo, nem fugir do sofrimento, mas encontrar nossa paz interior. Essa paz não está no futuro, na aprovação dos outros, nem em promessas ilusórias. Ela está aqui, neste momento presente, nesta respiração, nesta consciência serena que observa sem julgar. Ela sempre esteve em você. Carl Jung nos ensinou que nossos medos mais profundos não são adversários a serem derrotados. Eles representam caminhos para nossa cura, convites à transformação, incentivos para finalmente encarar o que temos reprimido por muito tempo. Por sua vez, Montaigne nos ensinou que a verdadeira liberdade está na mente, que a felicidade não depende do que possuímos, mas do que escolhemos não permitir mais que nos atormente. Quando você para de se angustiar, começa a viver. Não uma existência perfeita, mas uma vida autêntica, alinhada. Nessa existência, você descobre um poder que nada nem ninguém pode tirar de você. O poder de determinar seu estado interior, de cultivar a serenidade, de recusar o que perturba sua paz e de aceitar o que o aproxima da sua verdade. É isso que é a verdadeira coragem. Não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de não permitir mais que o medo guie sua trajetória. E quando você vive a partir desse espaço, você se torna luz. Não uma luz que deseja ser vista, mas uma luz que naturalmente ilumina tudo o que toca. Esse tipo de luz permanece silenciosa. Não busca convencer, ela simplesmente transforma pela sua presença. Então hoje, mesmo que hesite, mesmo que sua voz trema, mesmo que uma parte de você ainda resista, faça essa escolha. Escolha a confiança, escolha soltar as amarras. Opte por avançar mesmo sem certezas, pois quanto mais você escolhe sua paz interior, mais a vida também escolherá você. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que sua alma está pronta para ouvir isso, para se lembrar. Portanto, honre essa abertura. Não a veja como uma pressão, mas como uma prática sagrada. E todas as manhãs, todas as noites, lembre-se desta frase: eu não sou o que temo, eu sou o que escolho ser. Obrigado por estar presente, obrigado por ouvir com seu coração. Se esta mensagem ressoou em você, compartilhe-a. Não por mim, mas por todos aqueles que, como você, estão em busca da sua luz. Que seu caminho seja doce, que sua alma seja livre e que seu silêncio interior se torne seu maior guia.